todos bem-vindos à nossa última aula da jornada junguiana. É um prazer ter vocês aqui comigo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Hoje a gente vai falar sobre os tipos psicológicos, mas antes de a gente começar a entrar nesse conteúdo, primeiro a gente vai fazer uma retrospectiva e tentar entender da onde é que surgiu os tipos psicológicos. A gente não estuda isso na faculdade, tá? A gente demora muito tempo para descobrir de onde que veio, né, os tipos psicológicos. Por quê? Porque veio da abordagem humorista. E a abordagem humorista a gente não vê na faculdade porque ela já está em desuso, então a gente acaba não vendo isso. Pelo menos na UX, né, que é a minha faculdade de graduação, a gente não viu isso. Então, nem mesmo quando a gente estuda lá as teorias da personalidade, né, a gente também não vê. Então, eu fiz uma retrospectiva para a gente poder entender, porque no livro de Jung, Os Tipos Psicológicos, ele vai fazer uma recapitulação de tudo isso, né? E para ele construir, então, a sua teoria. Então, aqui na abordagem humorista, ela surgiu ainda lá no tempo de Empédocles, que é por volta de 435 mil anos antes de Cristo, né? O Empédocles, ele criou, então, os elementos básicos da natureza. Ele fez essa associação, na verdade, né, da terra, da água, do ar, do fogo. Ele fez essa associação como se fossem, então, substâncias, né, que exerciam uma influência na nossa maneira de ser no mundo, né, e também nos acontecimentos da vida. Então, ele vai associar, sendo, então, a terra fria e seca. Eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar aqui, né? O ar quente e úmido, e o fogo quente, seco, e a água úmida e fria. Então, ele relacionou isso, né, aos tipos de pessoas, né, como se fossem, então, esses elementos da natureza. Depois dele veio, então, o mais famoso que ficou na história, que foi o Hipócrates. O Hipócrates é o pai, então, da medicina, que ele criou os 4 fluidos, né, do corpo, que vocês já devem ter ouvido falar, do sangue, da fleuma, da bilis amarela e da bilis negra, que ficou conhecida, então, como aí a teoria dos humores, né, que mais conhecida. Depois disso, surgiram outras, mas essa daqui a gente vai ver com bastante frequência, né? E depois que o Hipócrates ele fez essa teoria, que ele relacionou então aos órgãos, né, do corpo, veio então o Galeno. O Galeno foi um filósofo médico também, que ele pegou todas essas teorias que vieram antes e ele ampliou ela e fez então os tipos, né, temperamentais de comportamento, que então ele associou o sanguíneo, que você pode ver lá sangue, né, que o Hipócrates já tinha feito, fleumático, colérico e melancólico. Esses são os que mais a gente vai ver. A gente vai ver essas palavras muitas vezes associada às organizações. Tem muita gente que trabalha no RH que utiliza instrumentos que vão falar sobre isso. A gente vai ver isso também no Enneagrama, que é uma ferramenta comportamental. A gente vai ver isso no visagismo. O visagismo, ele é da área estética, mas a gente vai... a pessoa que estudou o visagismo, ele é da artes, então a pessoa que criou essa teoria, ela também usou esses fundamentos aqui. Então, basicamente, o Hipócrates e a teoria do Galeno foram a que mais ficaram conhecidas, né, ao longo aí da história. Mas tudo isso aqui ficou em desuso. Por quê? Porque o Galeno, principalmente, ele foi um médico que ele fez muitas descobertas. Mas muitas das descobertas que ele fez ficou desacreditada porque encontraram muitos erros, muitas coisas que não eram verdades, assim, que estavam, né, a nível, digamos, errado. Mas apesar disso, ele teve muita contribuição para a psicologia, porque muitos psicólogos depois estudou o Galeno, né? Inclusive, no século XX já, o Hans Eysenck, ele retoma então todos esses conceitos, né? Quase, sei lá, muitos anos depois, nem sei eu quanto. Ele retoma esses conceitos e ele cria então a sua própria teoria. Claro, né, ele retoma esses conceitos, mas ele também vai pegar uma base ali da psicanálise, porque ele vai usar o nome neuroticismo, neurose, tá? Pra quem não estuda, gente, a psicanálise e quer entender Jung, eu diria assim, não dá, tem que entender as duas coisas, tem que estudar psicanálise, tem que estudar Jung, porque muitos conceitos que o Jung vai usar na teoria dele já existe na psicanálise, então ele não criou um novo, tá? Então eu vou usar algumas palavras
que às vezes vai ter, pra gente compreender melhor, a gente vai ter que buscar lá na psicanálise. Então aqui o neuroticismo, né, que ele vai fazer essa associação, né, ele trouxe então aqui ele faz essa junção dos tipos de temperamento com a psicanálise também. Ele vai falar sobre o tipo introversão e extroversão, né? Então aqui a gente pode ver que o Jung, ele fala de introversão e extroversão, não é um termo propriamente dele, já existia isso, né? Então, mais tarde, o Eisenkens, ele vai também falar sobre o psicoticismo, que ele vai trazer esse termo também da psicose, e é interessante por quê? Porque ele, principalmente, ele estudou a inteligência, né? Ele estudou muito sobre inteligência, que a gente também não vê na faculdade, que é a teoria a psicologia da inteligência. Isso também tem muitos estudos sobre isso, e ele foi um deles. Ele estudou muito as inteligências e ele chegou à conclusão que, dependendo do nível de QI e a forma, os outros fatores envolvidos, a pessoa ela poderia ser um gênio, né, que daí ele estudou vários gênios, inclusive o Einstein, e daí ele faz o psicoticismo, porque relacionado à psicose, porque a pessoa ou ela pode se tornar um gênio ou ela pode se tornar psicótico. Isso na teoria dele, por isso que ele fez isso daqui. Tá? Eu deixei na apostila, que ficou para vocês, até um modelinho, né, do Eisenstein que ele fez, e nesse modelinho, inclusive, tem o melancólico, o fleumático, né, o colérico, o sanguíneo. Então, a gente vai ver nesse modelinho junto com isso daqui, tá? Eu não vou entrar a fundo, tá, pessoal, junto nesses conceitos, é mais pra gente fazer essa recapitulação. O William James, o Jung também vai estudar muito o William James, e ali por volta de 1890, ele também vai criar a teoria dele, falando também sobre os tipos psicológicos, né? Então ele vai fazer muitas associações e vai fazer muitos estudos que depois o Jung vai utilizar muita coisa dele também. Ele faz um estudo que ele estuda então os tipos de razões, né? Então ele vai associar assim, ele vai estudar as pessoas dependendo do tipo de papel que ela ocupa na sociedade, como aquela pessoa pensa sobre determinada coisa. Então ele vai fazer os pares de opostos. Então, se a gente for pensar em os pares de opostos de Jung, ele também ele bebe aqui, tá? Claro, a gente não precisa estudar a fundo o James para poder entender o Jung, mas ele vai mencionar tudo isso aqui no livro dele dos tipos psicológicos. Então, aqui o James, ele pega e faz os pares de opostos. Então, o realismo versus o empirismo, o intelectualismo versus o sensualismo, aliás, o idealismo versus o materialismo, o otimismo versus o pessimismo. Aqui eu esqueci de arrumar. A irreligiosidade versus a religiosidade, o indeterminismo versus o determinismo e o monismo versus pluralismo e o dogmatismo versus ceticismo. O Jung, ele estuda todas essas classificações que o James fez. E ele mais tarde, então, ele faz toda essa recapitulação no livro dele e ele vai fazendo uma crítica. Então, quando você vai ler os tipos psicológicos, é mais lá pro final que o Jung vai realmente descrever a teoria dele, porque antes ele vai recapitular todas as teorias já existentes, mais do que essas que eu coloquei aqui, e ele vai fazendo uma crítica de tudo que ele acha que sim, que dá para ser usado, que faz sentido, e tudo que ele acha que não faz sentido e por que ele acha que não faz sentido. Então, assim, houve muito estudo para ele chegar na teoria dele, tá? Então, a gente vai ver filosofia, a gente vai ver fisiologia, a gente vai ver arte, a gente vai ver os tipos já existentes, né? Para ele, então, fazer essa construção da teoria dele. Então, agora a gente vai realmente entrar aqui nos tipos psicológicos de Jung. Então, o Jung, quando ele cria essa teoria dos tipos psicológicos, né, ele vai, então, fazer isso no intuito de tentar fazer com que a própria pessoa, ela consiga se entender, ela consiga pensar sobre esses conteúdos que ele fala sobre a dinâmica e conseguir se encontrar ali. Por quê? Porque naquela época, e ainda é até os dias de hoje, é uma patologização, né, do nosso modo de funcionamento. Então, ao mesmo tempo que ele queria fugir disso, ele acaba criando algo que também a gente acaba enquadrando numa coisa ou outra, né? A gente fala muito sobre engavetar as pessoas, né, que não é uma forma muito bacana, mas enfim, a gente acaba fazendo isso para poder
entender melhor aquela dinâmica de funcionamento e poder trabalhar com ela. Isso a gente pensa o quê? A nível de consultório, né? A nível de clínica, né? A nível de psicologia clínica. Quando a gente vai para outros setores, isso não é tão relevante no sentido de enquadrar as pessoas em determinados locais, né? Mas o Jung, ele faz isso, então, tentando fugir um pouco da patologização, mas ao mesmo tempo ele consegue encaixar, porque aqui a gente vai ver nos tipos psicológicos que ele consegue colocar a neurose, a psicose e até mesmo a perversão. Em alguns momentos ele consegue falar sobre isso, fazendo essa associação. Por isso que eu disse para vocês que vocês precisam estudar um pouco da psicanálise para poder entender um pouco esses conceitos que vão surgir ou no livro ou quando eu estiver falando aqui, porque senão vocês vão ficar perdidos. Eu acredito que a maioria deva conhecer, mas também tem gente que ainda não conhece, mas para facilitar, eu tenho no meu perfil do Instagram, eu falo sobre os 3 tipos de neurose. Eu falo sobre a neurose fóbica, sobre a neurose obsessiva e sobre a neurose histérica, né, que eu peguei o embasamento freudiano. Então, para depois, quem quiser dar uma olhadinha, porque eu não vou explicar o que é neurose aqui, quem quiser dar uma olhadinha depois, eu acho que facilita para vocês terem uma melhor compreensão, tá? Então, entrando aqui nesses conteúdos. O Jung, ele vai estabelecer 2 tipos de atitudes, tá? Atitudes, ele vai chamar de extroversão e introversão. O que são as atitudes de extroversão e introversão? Extroversão, gente, não é só comunicação, apesar disso ser muito relevante e a gente reconhece uma pessoa extrovertida pela comunicação, isso não é só a comunicação. A extroversão, ela tem a ver com muitas coisas na nossa vida que a gente faz e nem se dá conta, como, por exemplo, construir uma família, trabalhar, fazer uma faculdade, estudar, qualquer outra coisa. Enfim, a extroversão, ela está ligada ao mundo exterior, ela está ligada ao objeto, ela está ligada à conquista, ela está ligada a ânimos, né? Lembra que a gente falou lá, eu já falei nas outras aulas sobre o ânimos? O ânimos é o quê? É atitude, é vida, é busca. Lembra também que eu falei que o nosso ego, ele tenta criar uma autonomia do self para depois ele retornar para o self? É esse movimento de extroversão que faz isso com a gente, né? A gente busca, né, essas coisas externas, esse crescimento, essa expansão da nossa consciência a partir dessa autonomia que a gente vai criando do self e depois a gente retorna para ele, né? Seria, né, o mais adequado, nem sempre isso acontece, que eu já falei. E a introversão, ela está ligada aos nossos aspectos internos, né? A nossas tá ligada a ânimas, né? A nosso retraimento, né? E esse retraimento, ele traz muita transformação na nossa vida também, né? Então, quando a gente fala em transformação, em mudar de vida, em de repente acabar com um relacionamento que não tá feliz, né? Ou então sair do emprego, alguma coisa assim, a gente precisa de uma reflexão introspectiva. A gente não faz isso a nível extrovertido, né? Quando a gente toma decisões difíceis, a gente precisa aqui, ó, da introspecção. Então, as 2 coisas, elas vão funcionar numa dinâmica de funcionamento. Então, a gente precisa ter as 2 coisas. Acontece que muitas pessoas vão ter mais uma função do que a outra predominante em seu funcionamento. É o que ela vai usar mais. E o que ela vai usar mais tem a ver com a nossa consciência inconsciente. Então, quando eu falo de atitudes superiores, aqui eu estou falando de consciência. Por quê? Porque ela estar consciente, eu estou consciente dessa atitude, as pessoas estão conscientes dessa atitude, né? Eu sei sobre ela. E quando eu falo de inferiores, eu estou falando de uma atitude inconsciente, uma atitude que ela não está bem desenvolvida, que ela é arcaica, mas ela também está em funcionamento. Por quê? Porque ela precisa ser compensatória à atitude que é consciente. Então ela age de maneira compensatória, porque quando eu estou muito, né, para uma atitude, seja ela extroversão ou introversão, a que é inferior, ela vai dar um jeito de compensar isso, né? Porque quando isso não acontece, ela vem em forma de patologia, de uma neurose, de uma psicose, de uma perversão, enfim, né? A gente vai ter problemas também quando a gente não tem essas atitudes em equilíbrio.
elas são opostas. Quando eu tô usando uma, eu não tô usando a outra. Por isso que elas ficam uma no nível superior, outra no nível inferior, né? Então elas não vão estar funcionando juntas, mas elas vão fazer esse movimento. Aqui, quando o Jung também formulou 4 funções, que são as 4 funções da consciência, que também vão ser importantes, né, para a gente entender essa dinâmica de funcionamento, que são pensamento, sentimento, sensação, intuição. Pensamento é oposto a sentimento. Quando eu estiver usando uma, eu não vou estar usando outro. Sensação é o oposto de intuição. Quando eu estiver usando um, eu também não vou estar usando o outro. E quando eu falo que é oposto, significa que depois eu vou fazer um diagrama ali para vocês verem, tá? Agora eu tô em outro cenário, mas significa que uma vai ser consciente e a outra vai estar em nível mais inconsciente, mas todas vão estar em funcionamento, ou a nível inconsciente, como uma força ali, que a gente acaba reprimindo, porque quando eu estou consciente de algo, eu tento reprimir o outro. Ou então ela vai estar ali consciente, funcionando, tá? Porque daí ela vai ser predominante. E a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, tá? Dando continuidade aqui. O pensamento e o sentimento, eles são funções racionais e são secundárias. Por que eles são racionais e por que são secundárias? Quando a gente fala em desenvolvimento humano, desenvolvimento vital, a gente adquire a racionalidade, né? A partir também do nosso desenvolvimento, né? Da nossa consciência, da nossa expansão da consciência. Por isso que são secundárias e são racionais, a gente adquire depois, tá? E eles vão ser aqui opostos, por quê? Porque o pensamento, ele está ligado os dois são racionais, mas o pensamento, ele está ligado a um objetivo. Ele é muito objetivo, não significa que o sentimento também não vai ser, mas é diferente porque o pensamento, ele é aquela pessoa que ela é lógica, que ela consegue fazer fórmulas de várias coisas para explicar determinada situação, e é uma pessoa que não vai se importar com valores estéticos, por exemplo, diferente do sentimento. Suponhamos que eu fosse uma pessoa puro pensamento. Eu não iria me preocupar com a roupa que eu ia vestir, com o cenário que eu programei aqui, né? Eu ia só simplesmente falar, poderia ser no sofá velho, enfim, né? Eu não ia ligar muito pra essas coisas. Peraí que voltar aqui que ele passou pra frente. Eu não ia me preocupar com essas coisas, né? Mas como a gente precisa, às vezes, do sentimento, ou que ele venha de fora, ou que eu tenha, ou que ele venha de fora, uma outra pessoa fazendo essa observação, para manter esse equilíbrio, né? Se a gente for pensar, um seria equilibrando o outro, mas essas duas funções não funcionam na mesma pessoa, juntas, né? Ela vem com uma atitude compensatória que a gente vai ver depois lá na frente. Aqui o sentimento é valorativo e ele atribui valores estético. Quando eu penso no pensamento, eu lembro do Einstein, porque lógico, criou fórmulas, tinha um cabelo horrorento de feio, ele não era nem esteticamente nem um pouco bonito. Qual que é o valor que eu tô atribuindo aqui? Sentimental. Sentimento valoriza o valor que ele vai atribuir de belo e de feio tem a ver com a estética, diferente do pensamento que vai atribuir valor de bem ou de mal de acordo com as suas morais de pensamento lógico, com a sua racionalidade. Então a gente vai ter uma diferença aí. Mas depois eu vou falar mais sobre isso. E a gente vai ter intuição e sensação, que são funções irracionais e elas são primárias. Por quê? Porque a gente já praticamente, ou a gente já nasce, ou a gente vai adquirindo ali quando bebê, mas a gente fala de intuição, é como se eu pensasse em coisas que podem acontecer, probabilidade de coisas que podem acontecer, mas eu não sei porquê, eu não consigo racionalizar isso. Eu deduzo que pode acontecer, mas eu não faço a mínima ideia do porquê que isso pode acontecer. Eu só sei que sei, ou sei que nada sei, né? Então é mais ou menos por aí. E a sensação, ela vem dos nossos órgãos do sentido, né? Então eu percebo as coisas através do meu paladar, do meu tato, da minha visão, da minha audição, né? E está focada para o momento presente, por isso que são opostas também. Intuição, futuro, sensação, presente. São irracionais? São irracionais, mas uma não
não está ligada com a outra, por isso que não vão estar funcionando juntas. Quando uma está funcionando, a outra não, tá? E agora a gente vai para outro cenário, onde eu vou explicar isso para vocês em forma de diagrama. Vou tentar explicar função por função e atitude por atitude, né? Fazendo ali um esqueminha para vocês compreenderem melhor. O Jung, quando ele fez, então, esses dois tipos de atitudes, que eu já falei sobre ele, e as 4 funções, a partir dessas 2 atitudes e 4 funções, ele cria, então, 8 tipos psicológicos, que ele vai chamar, então, de 4 tipos extrovertido e 4 tipos introvertidos, que é o que eu vou tentar fazer aqui com vocês num diagrama que eu vou desenhar. Mas antes de eu começar a falar sobre os tipos em si, eu vou tentar explicar o diagrama, porque depois vocês também podem tentar fazer aí sozinhos, né? E ver se vocês conseguem para ir trabalhando aí o raciocínio. Então eu vou ter aqui o diagrama, que vai ser um círculo. Nesse círculo eu vou marcar aqui os pares de opostos, tá? Então aqui em cima, tudo que tiver dessa linha para cima, vai ser consciente, né? Eu tenho consciência disso. Tudo que tem dessa linha para baixo são inconsciente. Então eu vou ter aqui em cima atitudes e funções conscientes, que vão ser superior. E eu vou ter aqui embaixo atitudes e funções inconscientes, que vai ser inferior. Tá? Então eu vou colocar aqui inconsciente e eu vou colocar aqui consciente, pra gente saber, tá? Então, aqui nas laterais eu também vou ter pares de opostos, porque vamos imaginar que fique assim, eu tenho aqui como atitude predominante, né, que seria então consciente, atitude extroversão, por exemplo. Então, logo, o que é o oposto? A introversão. Então, eu vou ter a introversão inconsciente, tá? Um exemplo. Então, é por isso que elas vão estar assim. Aqui eu posso ter as outras funções, vamos pegar aqui funções auxiliares aqui na lateral, porque o Jung, ele vai dizer que a primeira função, que poderia ser, sei lá, ser pensamento, né? Que ela também está a nível superior, ela é predominante. As que estão do lado, elas vão ser auxiliar. Então, a gente vai ter aí uma função que ela é predominante e a gente vai ter 2 funções que são auxiliar. Dessas 2 auxiliar, uma vai sempre se manifestar mais do que a outra, tá? Porque dificilmente a gente vai ter 3 bem desenvolvidas. Então, quando eu estiver usando uma, normalmente eu não vou estar usando a outra, tá? Então, a gente pensar isso também. Se eu tenho aqui o pensamento como atitude predominante, o que vai ser o oposto do pensamento? O sentimento. Então, aqui eu tenho a atitude extroversão e pensamento. Então, seria um pensamento extrovertido. Com a atitude inferior, introversão, sentimento. Meu sentimento, ele é inferior e ele é introvertido. Tá? Então, eu vou ter isso aqui. E as 2 aqui na lateral seriam auxiliar. O que sobrou aqui? Intuição, né? E sensação. Vou pôr aqui a sensação, vou pôr aqui a intuição. É o que sobrou aqui, né? Então, se a gente for pegar aqui um outro esqueminha pra gente entender o que casa melhor, que eu vou fazer pra vocês, a gente vai entender então que uma dessas funções vai casar melhor com aquela função que é predominante. Então, eu vou vir aqui pro outro lado. Se eu tenho pensamento e sentimento, eles vão ser opostos aqui. E daí eu vou ter aqui sensação e intuição. Esse com esse não se casa, esse com esse não se casa. Aqui eu tenho uma harmonia melhor, tá? O pensamento com a intuição, do que aqui, tá? Não que eu não vou ter, mas o pensamento, ele tá ligado pro futuro, né? E a sensação, ela tá ligada aqui no momento presente.
Então, pode ser que eu use o pensamento quando eu estou ali focado no momento presente, mas logo eu vou usar a intuição porque eu estou pensando mais no futuro, né? Esse pensamento a nível de coisas para criação futura, né? E aqui o sentimento, ele vai casar melhor com a sensação, porque o sentimento, ele é valorativo e estético também, e a sensação, ela é detalhista, então eu preciso do detalhe para poder trabalhar com, por exemplo, moda, estilo, cabelo, arquitetura, enfim, né? Tô supondo. Eu preciso, às vezes, exercer essas duas funções para mim, se ligar ao detalhe e se ligar à beleza, o belo daquilo. Então aqui eles se harmonizam melhor, tá? Mas não quer dizer que o pensamento não pode se ligar com sensação, a gente vai usar também. E não quer dizer que o sentimento não vai ligar com intuição, é um pouco mais difícil, mas vai ter. A gente vai conseguir ver a ligação harmônica do sentimento com a intuição quando a gente pensa, por exemplo, em design gráfico, né? Porque eles têm que pensar no futuro, né? O quanto que aquilo vai influenciar nas expectativas futuras, enfim, com aquele design e tal. E ao mesmo tempo eu preciso pensar no valor estético daquela situação, no valor, no quanto aquilo vai impactar também o outro, porque eu estou preocupada com o outro, né? Então, aqui também vai se harmonizar, tá? Não quer dizer que não vai ter harmonia, mas é só pra gente pensar um pouco mais sobre essas ligações aqui das 4 funções, ok? Então agora a gente vai pro outro conteúdo. Então agora eu vou falar sobre o tipo pensamento extrovertido, tá? Então aqui no tipo pensamento extrovertido, eu tenho então o pensamento como a função superior e a atitude é a extroversão. Como função auxiliar eu vou ter sensação e intuição. E como função inferior eu vou ter o sentimento e a atitude inferior vai ser a introversão. Até aqui tudo certo. Então, o que é uma pessoa que ela tem o pensamento extrovertido? Normalmente, esse tipo de função, de funcionamento, ele é mais comum no homem do que na mulher, porque o Jung ele dizia que a mulher ela é muito mais intuitiva do que pensamento, tá? Então, dificilmente a gente vai encontrar uma mulher com pensamento predominante igual nesse diagrama aqui, tá? Não quer dizer que não exista. Esse pensamento extrovertido, ele se orienta pela razão, né? Ele se orienta pelo fato objetivo de determinada situação. Então, é através das ideias e dos fatos que essa pessoa, então, ela consegue julgar objetivamente o que é bom e o que é mal, o que é belo e o que é feio, tá? Porque ela vai fazer um julgamento no sentido mais concreto. A pessoa, normalmente, que ela é pensamento extrovertido, ela retira o valor do objeto. Então, ela consegue atribuir valor também ao objeto a partir do que já está posto, né? A partir do que vem de fora. Ela tem dificuldade de enxergar a subjetividade daquele objeto. E se a gente pensar que o objeto ele é uma pessoa, então essa pessoa ela atribui valor a partir do que já está posto, do que já está mostrando. Ela não consegue enxergar além daquilo do que está nas entrelinhas, suponhamos, né? Então, por isso que essa função, pensamento extrovertido, ela não é muito valorizada no ramo da psicologia, tá? Para uma psicologia clínica, suponhamos, a gente não vai ser, não vai estar fazendo um bom julgamento, né? Se a gente pensar em psicologia clínica. As características do pensamento extrovertido, ela pode ser tanto positiva como negativa. A gente vai ter as duas coisas, né, nesse tipo de personalidade, né? Então a gente precisa entender o que são essas duas coisas pra gente ver, bom, tem coisas que funciona muito bem e que se a gente melhorar um pouquinho ali, a gente consegue fazer esse tipo de personalidade ficar muito melhor do que o que ela já é, porque a gente vai ver muita coisa boa aqui. As características positivas desse tipo é aquelas pessoas que têm boa capacidade de conseguir organizar fatos e ideias.
né? Ela tem uma capacidade muito lógica, né? Ela cria, ela conduz atos, né? Ela conduz a um raciocínio lógico, ela tem a capacidade de pensamento mais sintético, né? E também mais sistemático, né? Mesmo quando ela está analisando, ela está construindo algo, né? Como, por exemplo, a capacidade de criar esse diagrama. Esse diagrama não foi eu que criei, ele já existe, mas a pessoa que criou esse diagrama, ela conseguiu usar nesse momento uma capacidade de pensamento muito lógica e extrovertida, né, talvez, para conseguir fazer isso. Que a gente também vai ter um introvertido, mas depois eu falo dele. A pessoa, ela consegue abstrair, então, um fato, né, uma ideia de determinado objeto, de determinada pessoa ou de determinada situação. Ela consegue então fazer ligações. Por causa de A mais B, eu consigo então deduzir algo, né? Eu consigo formular algo, eu consigo entender algo a partir disso. Né? Quando tem um raciocínio, né, e uma fórmula muito relevante, as pessoas que inventam, que criam coisas muito assim impactantes, né, e que, nossa, descobriu, né, sei lá, a roda. Essa pessoa, ela acaba ocupando um papel muito importante na sociedade. Então a gente vai ver, normalmente vai ver as pessoas com pensamento mais extrovertido como um vendedor, que ele consegue argumentar, que ele consegue criticar, que ele consegue convencer. Geralmente são pessoas mais sofistas, né, que conseguem usar então esse ato da argumentação, apesar de ser uma argumentação muito mais moralista no sentido do que é bom, o que é certo para ele, mas eu já vou falar disso. A gente vai ver isso também em promotores, a gente vai ver isso em professores, essa capacidade de sintetizar e passar essa informação, porque, ó, uma coisa é eu ser um pensamento introvertido e eu entender tudo e muito bem e conseguir, né, raciocinar perfeitamente, e outra coisa é eu conseguir passar isso que eu entendi. Então, também vai ter, já vou adiantar essa diferença. Então, o pensamento extrovertido, ele consegue passar essa informação com clareza, diferente do pensamento introvertido. A gente vai ver também filósofo, né, com essa pensamento extrovertido, às vezes, mais funcionando. E a gente também vai ver os grandes pesquisadores, né, também usando esse tipo de função. O negativo desse dinamismo, né, o que vai acontecer? A pessoa, ela só acha certo o ponto de vista dela, né, o ponto de vista do outro, ela não considera muito o outro. Por isso que também vai ser tão distante do pensamento, por isso que o pensamento vai vir aqui, ó. O pensamento, ele tá ligado ao outro, ele considera o outro. O pensamento não. O pensamento, ele não considera. Se não for do jeito que ele pensa, então para ele não é bom, para ele não presta, para ele tá errado, né? Então tudo que contradiz o seu raciocínio e as suas próprias crenças, para ele não vai bem. O pensar dele é como se fosse uma lei, se torna uma lei, ele cria uma lei com o pensamento dele. Ele submete então esse modo de pensar, ele justifica para você, ele te convence de que aquilo que ele está pensando é certo através de uma fórmula. E a fórmula que eu digo é provar de que A mais B vira C e assim, sabe? Acho que vocês já devem ter se identificado ou ter imaginado uma pessoa que seja assim. E geralmente não tolera, né, as exceções a regras ele não tolera, a não ser que parta dele, se partir do outro não, isso tá fora de cogitação. Mantém um ideal, né, pessoas que vivem no mundo do ideal, né, e dessas expectativas, né, e acaba se frustrando muito quando, né, esse ideal ele não é atingido. Geralmente costumam ser pessoas mais inflexíveis também. São pessoas que estão sempre procurando provar o seu ponto de vista. E assim ele também faz com o outro. Ele não só quer provar o teu ponto de vista, como ele também quer que você prove o seu ponto de vista para convencer ele. Né? Então é extremamente cansativo conviver com uma pessoa assim muito tempo, quando ela tem essa função aqui muito intensa, porque eu tô falando assim no nível mais elevado, né? Isso também vai nos lembrar as pessoas narcisistas, né? Porque o narciso é assim. Se você não pensa de acordo com o que ele pensa, então, né, você não é bom, é você que é ruim, porque ele sempre vai projetar isso, né? O ruim tá no outro, não tá em mim, né? Então, ele acaba excluindo isso.
E não agem pelo amor ao próximo, tá? Costumam mais agir pela justiça da verdade, porque eles são pessoas mais moralistas, né? Então eles pregam um discurso de valores, de verdade, de justiça, do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, e levam isso como lei, né? Então por isso até não toleram aí as exceções. Esse tipo de característica, né, muito enrijecida, muito inflexível, ele acaba reprimindo o sentimento, né? Ele reprime tudo que é sentimento, que é o quê? Que é a capacidade de degustar um paladar, né, dessa sensibilidade do paladar, acaba excluindo essas atividades que também são importantes para a nossa vida, né? Então são pessoas que não ligam muito para a beleza estética, né? Poderia estar aqui explicando num quarto, sei lá, numa sala, caindo os pedaços, né? Ou, enfim, eles não estão preocupados com isso. São pessoas mais desleixadas com essa situação. Perde um pouco esse senso artístico e também acabam não cultivando tanto as amizades. Essas formas por causa dessa forma de funcionamento, essas pessoas acabam não experienciando aquelas formas de experiência religiosa, acaba não experienciando as paixões e acaba não tornando essas questões de religião e de paixão, que são coisas que mexem com o nosso mais íntimo, assim, porque eles acabam reprimindo, isso vive a nível inconsciente. E quando uma dessas situações, elas tentam compensar a consciência, acaba se desestabilizando, né? Porque essa pessoa, ela não consegue lidar com esse tipo de sentimento. Por isso que o sentimento, ele vai estar sempre inferior. E quando eu digo que o sentimento, ele é inferior, não quer dizer que ele não vai estar funcionando, né? Eu já falei disso. Mas em algum momento ele vai fazer com que dê uma sacudida lá no pensamento lógico. E quando ele faz isso, ele vai se comunicar, ele vai aparecer de maneira mais arcaica e de maneira mais bizarra. Por quê? Porque aqui o sentimento, quando ele está inconsciente, né? Qualquer atitude que ela é inconsciente, essa atitude e essa função também, elas são bizarras, né? Elas vão aparecer de formas arcaica, infantil, que a gente não consegue entender o conteúdo dela, né? Então, quando que a gente vai ver isso, o sentimento tentando aparecer pro pensamento extrovertido? A gente vai ver isso quando essas forças, né, que são reprimidas, elas acabam abalando e perturbando, né, a consciência, né? Elas acabam ficando muito intensa e abala a consciência. Pode aparecer em forma de neuroses, por exemplo. E quando não, ela só vai causar uma compensação, como se fosse ali uma válvula de escape, uma atenuação, né? Um enfraquecimento aqui da consciência, né? Que acaba então enfraquecendo essa função do pensamento lógico. E ela aparece cedendo de vez em quando para o sentimento. Mas como eu falei, como ele vai aparecer de forma bizarra, é como se vestisse uma máscara, uma roupagem para poder aparecer, porque se ele aparecer em forma de sentimento, a nossa consciência, que é de pensamento lógico nesse momento, essa pessoa, ela vai usar todas as forças dela de energia psíquica para tentar reprimir isso, né? Então, por isso que acaba tomando outra roupagem, outra figura para poder se apresentar e aparece muitas vezes de maneira bizarra. Então, eu vou trazer aqui como exemplo aquelas pessoas que são mais altruístas, né? Que são mais altruístas exagerados, né? Que são mais, assim, salvadores da pátria, né? Que pregam, inclusive, esse discurso. Esse discurso, ele se contradiz, por quê? Porque o pensamento, o que tá na consciência, ele não tá preocupado com o outro. Mas ele não sabe disso, tá, gente? Ele acha que ele se preocupa com o outro. Mas o pensamento não se preocupa. Ele se preocupa com ele mesmo. Então, o sentimento que tá reprimido aqui,
ele meio que vai dar uma balada, sabe? Pra pessoa meio que se tocar que algo não tá funcionando legal ali. Que esse altruísmo, ele é mais um pedido de salvamento do que salvar o outro. Tá entendendo? Eu exagero no meu altruísmo, na minha salvação do outro, e eu mostro isso para as pessoas, porque eu sou extrovertida, eu quero mostrar, as pessoas precisam ver que eu faço, né, uma ação boa, que eu sou caridosa, sei lá, enfim. Mas na verdade eu preciso ser salva, né? O pedido, ele é o contrário, eu que preciso ser salva, né? Não, eu tô demonstrando uma coisa oposta, né, à minha consciência. Por essas pessoas terem um sentimento mais inferior, elas acabam então tendo mais sensibilidades quando estão expostas a esse tipo de conteúdo sentimental. Então são pessoas que são mais sensíveis, né? E elas não se consideram sensíveis, mas elas acabam se afetando muito com essas coisas que vêm do sentimento. Então o que vai acontecer? Um outro exemplo pra gente pensar. A pessoa sentimento, ela... vamos imaginar uma pessoa que acha que ter depressão é frescura, né? Isso aí não acontece comigo, isso aí só acontece com os fracos. Tem um monte assim, né? Digamos que essa pessoa tem um pensamento extrovertido. Quando ela entrar em contato com uma pessoa que demonstra certos tipos de sentimentos, de valores, que pra ela, né, é angustiante aquilo, ela vai falar exatamente assim: eu não fui com a cara dessa pessoa, então eu não gosto de pessoas assim. Essa pessoa é muito fraca, isso aí é frescura. Por quê? Porque isso aí tá mal trabalhado nela, né? Porque se ela tivesse com isso aqui mais consciente, ela não ia dar tanto importância para aquela pessoa que se comporta de sentimento assim. Vai repelir, né? Sentimento com pensamento, às vezes vai repelir, né? Então a gente não vai conseguir encontrar uma harmonia, né? Porque eles estão sempre em contradição um com o outro. A gente vai ver também nessas pessoas que são pensamento extrovertido a questão da religião própria. Eles vão construir a sua própria religião. Por quê? Porque eu falei, né, que eles trabalham com fórmula, que eles conseguem criar aí a sua própria lei, né? Porque eles estão sempre pensando de forma muito racional sobre as coisas externas, né? Essa religião própria não quer dizer que tenha um fundo religioso, mas pode ser uma superstição intelectual, por exemplo. Isso vai acontecer porque essas forças, que elas são inconscientes, elas geram dúvidas na nossa consciência. Então, as forças que vêm daqui, elas geram dúvida na consciência, e quando ela gera essa dúvida na consciência, a consciência ela fica fanática. E por isso que ela precisa criar essa religião própria para poder reprimir todo esse conteúdo de volta, né? Então é uma maneira de tentar fazer com que essa dúvida ela suma, né? Porque esse processo vai acontecer e a gente vai ver muito nas neuroses obsessivas. Por isso que eu falei pra vocês, estudem também o que é neurose, psicose e perversão, estudem psicanálise pra gente poder compreender melhor esse assunto. Quando a gente fala das neuroses obsessivas, a pessoa, sim, ela cria uma religião de si mesma. Ela acredita que se ela pensar daquela forma, aquilo que tá angustiando vai desaparecer. Então vamos pensar lá no obsessivo compulsivo, que faz parte das neuroses. Bom, eu tenho um pensamento obsessivo que está me angustiando. E o que eu faço? Eu crio rituais que vão fazer magicamente esses pensamentos desaparecer. Por isso o pensamento obsessivo compulsivo, né? Eu tô dando só um exemplo aqui pra gente pensar em quando isso vai para um caso mais grave, que daí eu tô desenvolvendo, né, uma neurose patológica, né, nesse sentido. Então, isso acontece porque é como se fosse uma supercompensação, né, da dúvida, que é o fanatismo, né, que acontece de outras formas além dessa da qual então eu resolvi esquematizar mais um para vocês, né? Então aqui o sentimento extrovertido ele vai ser predominante e o pensamento vai ser inferior. É mais comum esse tipo de funcionamento nas mulheres do que nos homens, né? Esse tipo de sentimento mais pronunciado. Nesse tipo de funcionamento,
O objeto, ele determina o modo como a pessoa ela vai sentir. Aqui a pessoa, ela começa então a se submeter à influência do outro, tentando manter aí uma certa paz. Esse tipo de pessoa, ela não suporta sair da homeostase, né? Ela está orientada para o outro, fazendo assim de tudo para manter aí esse controle, né? E se afastando de tudo que é desagradável, que faz ela sentir um desconforto. O sentir, ele corresponde aos valores que são objetivos e os valores tradicionalmente aceitos pelo social, pelo externo. Essa forma de sentir, ela pode nos levar, por exemplo, ao teatro, a um concerto de música, né? São os sentimentos vistos como positivo e costumam ser pessoas mais criativas, né? Pessoas que procuram aí sempre a harmonia. Como ponto negativo, o sentimento, ele quando aparece em exagero, nós podemos então assimilar ele à neurose histérica, que vai ser mencionada no livro do Jung. Então, aquelas pessoas que exageram os seus sintomas, que exageram as suas emoções, né? A subjetividade, ela é reprimida por inconsciente. A pessoa, ela só consegue sentir corretamente quando ela não está com o sentimento perturbado, porque quando isso perturba, aí há um desequilíbrio, um descontrole. Aqui o pensamento, ele é reprimido, né? Ele é reprimido ao máximo. As questões lógicas não interessam para o sentimento. O pensar, neste caso, é como se fosse um acessório do sentimento, né? Mas ele não é predominante, ele não chega a vir a ser. Normalmente, nós vamos escutar as pessoas que são do tipo sentimento, muito exagerado, dizer que elas não conseguem pensar sem sentir, elas precisam sentir para poder pensar. Ela não consegue estabelecer uma linha de raciocínio consciente sem o poder sentir. Toda essa compreensão mais lógica, ela se torna perturbadora para a pessoa que é sentimento. E ela acaba inibindo, então, tudo isso para inconsciência, que é aqui o pensamento. A pessoa histérica, ela prefere ser amada, né, ao invés de amar, isso Freud já dizia, e age para ser aceita. Né? Então, ela se submete à vontade do outro porque ela precisa se sentir amada. Nós vamos ver, então, frequentemente esse tipo de pessoa, né, ela mudar a sua valorização, o seu valor em relação ao objeto várias vezes, né? Você vai ver ela mudando, por exemplo, de opinião várias vezes sobre o mesmo objeto. Isso nos lembra lá a Melanie Klein quando ela fala do seio bom e seio mal, né? Não dá para considerar aí o valor atribuído pelo tipo sentimento, porque ele vai mudar conforme o seu sentir sobre o objeto. E isso depende excessivamente da forma como a gente compreende o outro, né? Então, o tipo sentimento, ele só vai compreender através dessa percepção do sentir. O Jung, ele vai dizer, inclusive, que o tipo sentimento extrovertido, ele corresponde a uma neurose histérica porque ele carrega em seu inconsciente a representação caracteristicamente do infanto sexual. Que, mais uma vez aqui, a gente vai ter que retomar a psicanálise, por quê? Porque quando Freud diz que o conflito histérico, ele é puramente sexual, ele está dizendo que tem suas raízes lá na fase fálica, que embora o Jung ele não concordava em todos os aspectos da sexualidade, aqui ele vai trazer esse quesito. Então, finalizando essa etapa, né, nós vamos ver agora o tipo sensação extrovertido, mas agora eu vou utilizar aí os recursos da tecnologia, né, para mim não ficar tendo que desenhar que perde mais tempo. E eu também sou péssima nisso, né, então vamos lá.